A gente vai agora mudar isso aqui. Isso não vai ser controle de estoque, como a gente está implementando o controle de estoque diretamente aqui no painel de controle. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rincão, da Rincão Informática no YouTube. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Nós, a partir desse momento, estamos começando mais uma aula da nossa série Construindo o PDV Universal, feito na plataforma NoCode do Bubble. Se você é novo no nosso canal, se você chegou no nosso canal através desse vídeo, não deixe de assistir as outras playlists do nosso canal. Nós temos conteúdo de informática para concurso, programação no Code, low code. Temos conteúdo de fórmulas de Excel e de inteligência artificial e novas tecnologias. Se você não for inscrito no nosso canal, por favor, quero te pedir para você aproveitar, se inscrever, ativar o sino das notificações para ficar sempre informado de toda aula nova no nosso canal. Se ao final desse vídeo você tiver gostado da aula, por favor, dá o seu like. Se não gostar, pode dar o seu dislike. Comenta nos vídeos, tá? Toda vez que você comenta com a sua opinião, você nos ajuda a fazer com que o YouTube sugira nossos vídeos para mais pessoas. E dessa forma você está apoiando o nosso conteúdo e o nosso trabalho. Nosso conteúdo sempre vai ser gratuito. Nós temos suporte nos grupos do Facebook, WhatsApp e Telegram. Temos contato direto no nosso perfil da Rincão Informática no Instagram. E temos também através do nosso canal de e-mail, canal rincãoinformática@gmail.com, comunicação direta com todos também. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato através desses canais. Muito obrigado a todos até aqui. A gente está chegando nos 1000 inscritos no canal. Obrigado pelo apoio. E vamos embora lá começar mais uma aula da nossa série. Nós vamos começar nossa aula de hoje mexendo na estrutura da nossa aplicação. Nós vamos inserir novas tabelas no banco de dados e vamos alterar algumas para que a gente faça a integração do controle de estoque ao nosso PDV. Vamos começar inserindo uma tabela nova, entrada de estoque. Outra tabela, saída de estoque. Vou colocar o estoque com E maiúsculo. Vai ter o campo data, entrada, produto, né? É do tipo date. A tabela de entrada. A tabela de saída também vai ter os mesmos campos na inversão de saída. Data de entrada de produto. Entrada, estoque, produto, do tipo number. Estoque anterior, produto, também do tipo number. Estoque atual, produto, do tipo number. Nota de entrada, produto, é do tipo filho, tá? Vai ser um arquivo que a gente vai enviar, né? Número
nota de entrada produto vai ser do tipo texto. Origem da entrada de produto, também do tipo texto. E produto entrada vai ser do tipo produto. A tabela de saída, a mesma coisa, tá? Data, saída, produto, do tipo date. Estoque anterior produto, do tipo number. Estoque atual produto, do tipo number. Nota saída produto, do tipo file, né? Vai ter o campo, número, nota, saída, produto, é do tipo texto. Origem, saída, estoque. Origem, saída, produto, é do tipo texto. Deixa eu ver aqui no de entrada. Origem, entrada, produto. Origem, saída, produto. Certo. Produto, saída, é do tipo produto, né? E por último, saída, estoque, produto, do tipo number. Na tabela de produtos, nós vamos inserir o campo lista de entradas, tá? Que vai ser do tipo entrada de estoque e vai ser uma lista, tá? Lista de entradas de estoques. E vamos inserir o campo lista de saída. Vai ser do tipo saída de estoque, também vai ser uma lista, tá? Então, duas listas aqui, ó, lista de entradas e lista de saída. No campo produto, na tabela produtos. A gente vem aqui na nossa página de painel de controle. Vai vir aqui no grupo de funções, né? E aí a gente vem aqui no grupo controle de estoque, tá? Eu vou pegar aqui essa cor e vou jogar para lá para manter o padrão aqui. Ó. Eu tinha feito diferente na aula anterior, mas eu vou manter o padrão aqui. Tá? A gente vai colocar textos aqui, olha. Vai identificar isso, né? Vou fazer rapidinho aqui, tá? Vocês já têm o hábito das outras aulas, mas aí é só ir mantendo o que eu estou fazendo aqui que vai ficar igual, tá? Vou colocar aqui na cor branca, né? Centralizar. Deixa eu dar uma alinhada aqui. Aqui é o código. Ctrl D a gente copia, tá?
Aqui vai ser código. Ctrl D. Nome. Vou colocar o código, eu deixo centralizado, o nome eu vou colocar à esquerda, tá? Aqui também está à esquerda. Esse aqui é qual? Quantidade, né? Vamos colocar para valor unitário esse aqui, tá? Deixa eu trazer isso para cá. E aí eu pego aqui, ó, Ctrl D. Valor unitário, né? E copio aqui também, ó, Ctrl D. Valor total. Esse aqui, ó, eu vou trazer mais para cá, tá? E vou deixar ele, tá com que tamanho? 109, eu vou deixar ele com 130. Isso, tá bom assim. Centralizar esse texto e esse aqui também. Deixa eu ver como é que ficou aqui. Opa, vamos acertar essa bagunça aqui. Deixa eu ver agora. Valor total, formatado como dinheiro, né? Valor unitário, formatado como moeda, 2 casas decimais, vírgula, ponto, R cifrão. Vamos ver agora aqui se a disposição, se o layout melhorou. Tá, vou manter assim por enquanto. Depois eu acerto isso aqui, tá? Vou só jogar ele, trazer ele para cá. Esse aqui também para cá. Isso, deixa assim por enquanto. A gente vai vir agora e vai criar 2 pop-ups aqui, tá? A gente vem aqui, pop-up. O conteúdo dele vai ser produto. O tamanho dele vai ser 712 por 350 nos testes. Esse tamanho ficou legal. Ele vai se chamar pop-up entrada estoque PDV, tá? Vou colocar os campos neles aqui, os campos e as disposições nele aqui agora, tá? Vamos vir aqui com o texto, né? Esse texto vai ser
controle de estoque, entradas, produto, 2 pontos, enter. E aí a gente vai puxar num dado dinâmico do pop-up, entrada, estoque, PDV, produtos, nome, tá? Vamos retirar a formatação, vai ser aqui o branco, o texto da cor branca, centralizado, vamos deixar com 18 para ver, e o background do texto vai ser flat color, a gente vai colocar a cor do padrão do PDV. O pop-up tem 712, vamos deixar isso aqui com 712 também. Ctrl E para centralizar. Deixa eu ver aqui. Tá bom. Vamos vir com o input aqui, ó. Aqui vai ser o input estoque anterior, tá? Não tem placeholder, o conteúdo dele é integer, ele vai ter número, né? Retira a formatação dele. Vamos colocar a borda 100%, né? A altura dele com 45 vai estar legal. Isso aqui, deixa eu ver, 140. Vamos deixar com 165 mesmo, tá? Tudo ok aqui, né? Vamos centralizar e a gente copia duas vezes, aqui, Ctrl D e aqui. Tá? Esse aqui a gente centraliza, Ctrl E, e os outros a gente coloca na disposição da página aqui para ficar um layout parecido, tá? Esse aqui vai ser o input entrada de estoque, tá? Esse aqui vai ser o input estoque atual. Deixa eu botar aqui o maiúsculo no anterior também, né? A gente duplica ele, tá? Esse aqui vai ser input, origem, entrada, estoque, tá? Ctrl D. Esse aqui vai ser input, número, nota de entrada, estoque. E esse aqui vai ser o não vai ser o input, tá? Esse aqui vai ser um date type picker que ele vai mostrar a hora, tá? Vou ver o tamanho aqui do input, 165 por 45, 165 por 45, date type picker, data, entrada, estoque. Tá? Ele é do tipo date, né? A gente vai personalizar aqui para aparecer. Ctrl A você seleciona tudo. DD barra MM barra YYYY, tá? Dia, mês e ano no padrão brasileiro. A data mínima a gente vai colocar o current date time, tá? Então o mínimo que ele consegue inserir é a data por dia que ele está fazendo o lançamento. Esse input não pode estar vazio.
Esse input vai estar desabilitado. Esse input não pode estar vazio. Esse vai estar desabilitado. Tá? Esse input não pode estar vazio. Esse input não pode estar vazio. E esse aqui a gente centraliza e vamos colocar a borda também de 100%, né? Para manter o padrão dos outros aqui. E aí a gente alinha aqui, certo? E a gente vem com o filho uploader aqui agora. Ó. Filho uploader, nota de entrada, estoque. Tá? Clique para enviar. Certo? Borda 100% também, né? Só clicar aqui que ela muda para 100%. Ela está com 15, ela vai para 100%. Tá? O layout dele 165 é 165 por 45. Certo? A gente vai vir agora com um botão gravar entrada produto estoque. Tá, aqui vai ser gravar. A gente remove a condicional, tá? A gente coloca aqui para vermelho, né? E a gente vem aqui, ou a cor dele, a gente coloca o padrão que a gente está utilizando, tá? Da nossa. E 165 por 45. Eu estou fazendo esse layout aqui, tá? Para a gente aprender como funciona uma maneira prática da gente fazer o controle do nosso estoque dentro do nosso PDV. Você pode desenvolver da maneira que você achar melhor, que você estiver fazendo de acordo com a tua ideia aí, tá? A tua idealização. Copia ele. Esse vai ser o botão cancelar. Entrada de estoque. E a função dele é aquela que a gente já conhece. Vai ser um hide, né? Element Actions, hide, pop-up, entrada de estoque PDV. Agora, esse aqui é o estoque anterior. Vamos colocar textos neles, né? Então, a gente vai chamar esse aqui de estoque atual. Centraliza. Vamos colocar a borda? Vamos. Deixa eu escrever direito aqui. Estoque atual. Centraliza vertical e horizontal. E a cor da fonte é esse aqui mesmo. Estoque atual. Deixa eu alinhar aqui com... Pronto. Ctrl D. Esse vai ser entrada de estoque. Ctrl D. Esse aqui vai se chamar estoque atual, tá? Esse aqui é anterior. Certo? Esse aqui é a origem de entrada, né? Então, copia, Ctrl D. Origem, entrada.
Ctrl D. Peguei o outro. Vou pegar esse de baixo aqui, ó. Número, nota, Ctrl D. Isso aqui vai ser data da entrada. E Ctrl D. Nota de entrada, que vai ser um arquivo que a gente vai enviar, certo? Ok. Então a gente tem o layout do nosso pop-up de entrada padrão. Tá? Quando a gente clicar nesse botão do grupo aqui, ó, entradas, a gente vai vir no workflow, vai dar um element actions, show, pop-up, entrada estoque PDV, vai dar um display data ali na group, o que a gente vai dar? Um parental groups produto, e a gente vai dar um set focus no input entrada de estoque. Input entrada de estoque. Vamos ver aqui. Controle de estoque, a gente clica aqui. Mostrou o que a gente está olhando, a gente selecionou aqui, certo? Apareceu o nome do produto de forma certa e já deu um set focus aqui, ok? Vamos fazer aqui um layoutzinho melhor aqui no pop-up. A gente aqui vem no Rich Texture, tá? Seleciona o cabeçalho e dá borda nele. Vamos ver agora. Fica mais bonito. Ou dá borda aqui no produto, tá? Desfaz isso aqui, ó. Tira a borda daqui e coloca a borda aqui, ó. Vamos ver agora como é que ficou. Certo? A gente vai duplicar esse pop-up para as saídas de estoque, tá? Para inserir saídas manuais, ok? Então a gente vem aqui, ó, vamos renomear isso aqui. Seguinte, ó, input estoque anterior. Eu vou abrir um parêntese. Entradas, tá? Controle de estoque, para que não se confunda o nome dos inputs quando eu for criar o do saída. Ctrl C, Ctrl V, input, entrada de estoque, né? Esse aqui, Ctrl A, Ctrl V, input, estoque atual. Ctrl A, Ctrl C. Esse aqui o input origem, né? Ctrl C não. Eita, copiei errado. Vamos lá. Ctrl A, Ctrl C. Aqui é Ctrl V, né? Ctrl A, Ctrl V. Isso aqui é a origem. Entrada. Ctrl A, Ctrl V. Eu estou renomeando, tá, pessoal? É só isso aqui. Só. Isso aqui é nota de entrada, né? Número da nota. Input, número, nota.
Isso aqui é o input data de entrada, estoque, entradas, certo? Isso aqui, controle de estoque. Esse é o nota de entrada. Entradas. Agora eu vou copiar esse pop-up. Tá? Clica aqui com o botão direito, copy, paste. E aí eu renomeio o que eu copiei para pop-up saídas de estoque PDV. E vou renomear os campos aqui, tá? Anterior. É só mudar aqui, ó. Em vez de ser entradas, saídas. Certo? Aí a gente não se perde, ó. O que está em parênteses a gente coloca saídas. E aqui, como a gente está diminuindo, também é saída. Origem da saída. Certo? Número da nota de saída. Data. Saídas. Data da saída. Se tiver muito rápido, é só dar um pause aí e copiar, tá? Vai dando pause aí, olhando, passo a passo, que vocês conseguem fazer. Isso aqui eu estou fazendo assim mais rápido para a aula não ficar muito grande. Nota de saída. Vai ser o botão gravar saída estoque. Saída produto estoque. E o botão cancelar saída. Viu? 2 pop-ups agora, esse segundo aqui bem rápido, né? Quando a gente clicar nesse botão, a gente vai dar um element actions, que é para a gente mostrar esse pop-up, o pop-up de saída de estoque, dar um display data ali na group e dar um set focus no input saída de estoque, saídas, controle de estoque, tá? Vamos visualizar. O de entrada, o set focus no input de entrada e o de saída, o set focus no de saída. Vamos renomear aqui agora, tá? O pop-up. Pop-up, saída do estoque. Então aqui na entrada, aqui é a saída, né? Origem da saída. Data da saída. E nota de saída, que é o arquivo da nota. Pronto, assim a gente faz os dois pop-ups de controle de entrada e saída do nosso estoque. Então, eu vou fazer agora a mecânica do workflow. Então, quando ele vier aqui, ele está marcando um erro aqui, tá? Eu acho que eu já sei o que é. Na saída, botão... Esse aqui vai ser botão saída... Ó, já tinha coisa copiada aqui, né? Saída
estoque. Esse aqui vai ser o botão entrada estoque. Então, quando a gente clicar no botão saída, ele vai apresentar o pop-up de saída, vai dar um display data ali na group, que é o parental groups produto, e vai dar um set focus, né? Vamos lá. Coxinha de frango com catupiry, saída, pop-up de saída, certo? Coxinha de frango e aqui, ó, Coca-Cola. Tem que corrigir aqui também, ó. Vamos lá. Pop-up entrada, aqui não é gravar, aqui é cancelar. E aqui também. Vamos para o workflow. Quando a gente clicar no pop-up de entrada, gravar a entrada, a gente vai criar uma nova entrada de estoque. Data thing, create a new thing, entrada de estoque. Todos os campos, tá? Data da entrada é o date and type picker, data de entrada estoque, né? Entrada de estoque produto é o input. Entrada de estoque, né? Estoque anterior é o input. Estoque anterior entradas, tá? Estoque atual é o input. Estoque atual entradas. Estoque atual entrada, deixa eu ver qual tipo que está aqui. Interaja. Input, estoque atual, entrada, controle de estoque. Vamos ver aqui no banco de dados, entrada de estoque, entrada, estoque anterior, estoque atual, tudo number. Vamos de novo, input, entrada de estoque, seu valor. Isso. Acho que foi 2 cliques do mouse isso aqui. Nota de entrada. Input. Aqui não é o input, aqui é o filho uploader, tá? Cadê? Filho uploader, nota de entrada, estoque o seu valor. Aqui no número é input, número, nota de entrada. Origem é o input, origem da entrada. E produtos, a gente vai puxar do pop-up, entrada de estoque, produtos. Feito o registro da nossa entrada de quantidade de produtos no estoque, né? A gente vai dar uma entrada, né? A gente vai ter que fazer o quê? Nós vamos ter que criar uma lista dessas entradas para somar o nosso estoque, a quantidade que a gente tem de estoque de cada produto. Então, a gente, depois que criar a entrada no estoque, nós vamos fazer uma mudança no banco de dados. Então, a gente vem aqui, a gente vai fazer uma mudança data thing, make a change to thing, aonde? No pop-up, entrada de estoque, produtos, tá? O que a gente vai mudar? A gente vai mudar o lista de entradas, a gente vai adicionar o quê? O resultado do passo 1, create a new entrada. Por quê? A gente vai adicionar ao nosso estoque a quantidade de produtos que a gente registrou. Certo? Depois a gente vem com um reset input, né? Reset element actions, reset input.
tá? Tamanho do pop-up é entrada de estoque para resetar o campo de entrada. E a gente dá um hide no pop-up, element actions, hide, pop-up, entrada de estoque, tá? Na prática, isso fica da seguinte maneira, ó. Deixa eu dar uma acertada nesse layout aqui. Esse não é o valor unitário, esse é o valor total. Esse vai ser valor total. Tá? O texto, valor total. E o conteúdo dele não vai ser isso aqui, tá? A gente pode inserir um campo aqui, ó, por exemplo, vou trazer isso aqui para cá, tá? Esse vai ser o valor total. Esse aqui vai ser o valor unitário. E a gente entra com um... Deixa eu diminuir o tamanho do código aqui. Ele pode vir para cá, né? Por causa do tamanho dele. A gente traz o de nome para cá. Tá? E a gente cria um aqui, ó. Ctrl D. Tá? Ctrl D aqui. Ó. Esse aqui vai ser o input quantidade, tá? Esse é o input stock. Tá? Depois a gente modifica isso aqui, para a gente visualizar aqui agora, e a gente vai fazer uma configuração aqui também. Quando a gente clicar no botão gravar no pop-up de saída, a gente vai criar uma nova coisa no nosso banco de dados que vai ser uma saída de estoque. Todos os campos, né, vamos preencher aqui. A mesma coisa que a entrada aqui, tá? Ó, o mesmo processo. Tá, vamos lá. Data and type, que é saída de estoque. Estoque anterior. Input. Estoque anterior, saída. Estoque atual. Input, estoque atual, saída. Nota de saída é o filho loader. Nota de saída de estoque. Tá? Número da nota. Input, número da nota, saída. Seu valor. Origem da saída. Input. Cadê? Deixa eu ver qual o nome que está aqui mesmo. Ah, é o drop down, não é o input, né? A gente mudou. Eu tinha colocado errado. Então aqui é o drop down. Selecione a origem de saída, né? Produto de saída é o pop-up. Saída de estoque PDV produtos, tá? Que é o
produto que está sendo mostrado lá no display data no pop-up. E a saída de estoque é o input, saída de estoque, controle seu valor. Tá? Depois disso, a gente vai fazer uma mudança no nosso banco de dados. O que a gente vai mudar? O nosso pop-up, saída de estoque produtos. Tá? A gente vai fazer o quê? Vai à lista de saída, vai adicionar o resultado do passo 1, criar uma nova saída. Reset os inputs. Do pop-up saída de estoque e dá um hide no pop-up. Element actions, hide, pop-up saída de estoque. Tá? Então, toda saída nova que a gente fizer do estoque, manualmente aqui no controle manual, vai ser gerada aqui também, na nossa tabela de saída de produto, saída de estoque, tá? Toda saída de estoque vai ter aqui, ó, origem da saída, deixa eu ver aqui, cadê? Saída de estoque. Vai aparecer aqui, certo? Tá para cá, ó. E no produtos, da mesma maneira que tem a lista de entrada, vai ter a lista de saída. Vai ser relacionado entre elas as tabelas de banco de dados. Tá? E para a gente visualizar aqui no nosso estoque, a gente vai ter a soma de entrada e a gente vai ter a soma de saída. Se nós não colocarmos a configuração nesse campo aqui, ele só vai mostrar as entradas. Quando tiver as saídas, ele não vai subtrair. E aí a gente vai fazer o seguinte, ó, sum menos parental groups produto, lista de saída, each item, saída de estoque produto, sum. Ou seja, ele vai somar as entradas e as saídas. Se a gente não fizer essa configuração aqui, ele só vai aparecer as nossas entradas e ele não vai atualizar o nosso estoque com base na soma das nossas saídas. Tá? Então a gente vem aqui, ó, controle de estoque, tem 60, não tem? Vamos fazer uma saída de estoque aqui. Ó. A gente vendeu 10 Coca-Colas, por exemplo. Tá? Deixa eu fazer a configuração aqui, que não está feita. Pop-up, saída de estoque. Cancela. Element Actions, hide, pop-up, saída de estoque. Tá? E aqui, olha, no pop-up de entrada, nós temos que fazer duas coisas aqui, tá? No de entrada e no de saída. A mesma coisa que a gente fez aqui, ó, só que separado. Aqui está a entrada e a saída. A gente vai colocar separado em cada um. Tá? Aqui ele vai apresentar no initial content aqui, tá? Não é placeholder não. Parental groups produto, lista de entradas, each item, entrada de estoque produto, sum. Então ele sempre vai aparecer o estoque atual aqui. A gente vê aqui, não tem 60, ó. Ó, a gente vem agora aqui, ó. Entrada. Já apareceu o estoque atual, certo? E a mesma coisa de saída aqui, ó. No conteúdo inicial, parental groups produto, lista de saída, each item saída de estoque sum. Que ele também vai apresentar sempre o estoque atual. Tá? A gente vai vai registrar uma saída, mas ele tem que mostrar o estoque atual e subtrair. Ó, entradas, estoque atual 60, saída, estoque. Aqui é a mesma coisa. Ó. No pop-up, saída de estoque não é a lista de saída, não, é a lista de entradas. Tá? É a mesma coisa. Lista de entradas, each item, entrada de estoque, sum. Tá? Então vamos conferir aqui. A gente tem 60 em estoque, né?
Entrada e saída, a mesma coisa. Ó. A gente vai somar mais 60, tá? A origem compra, número da nota 100.890, data de entrada hoje também. Vamos colocar essa nota aqui mesmo, tá? Vai entrar outra configuração para a gente visualizar os dados depois. Gravar. Ele somou, certo? E a gente vai fazer uma saída agora de produtos. Olha. Nós vamos retirar 20 itens, tá? Faltou a configuração aqui também. Vamos fazer a mesma coisa. Ó. No pop-up de entrada, vamos copiar isso aqui. Put, estoque anterior, entradas. Vamos lá. O conteúdo dele vai ser input, estoque anterior, saídas, o seu valor, tá? Mais o input, saída de estoque, não é formatado como nada não, é só isso aqui, né? Saída, tá? O estoque atual, a gente vai retirar, né? Não é para somar, é para subtrair, gente. É o contrário aqui, tá? Aqui é menos, ó. Vamos lá. A cabeça já está um pouco cansada, mas vamos lá. Ele já atualiza o estoque, a data de saída é hoje, o número da nota, tá? A origem de saída foi doação, né? Nota de saída, gravar. Ele atualizou o estoque. Se a gente vier aqui, ó, no nosso tabela de banco de dados e atualizar nossa página aqui, ele vai registrar a saída aqui já, ó, em cima do produto da Coca-Cola, tá? Deixa ele atualizar a página aqui. Aí, internet, vamos lá. Já registrou no Coca-Cola, a gente teve duas entradas, tá vendo? As listas de todas estão relacionadas com o produto. A gente teve uma saída. Vamos registrar uma saída de coxinha aqui. Origem da saída, venda. A gente vai vender 100 coxinhas. Tá? Pronto. Atualizou o nosso estoque. Se a gente vier em coxinha aqui, ele vai registrar a saída aqui também. Ó. O pessoal tem falado. Quero agradecer o pessoal que tem comentado nos vídeos, entrado em contato com a gente. Tá? Obrigado pelo apoio, pelas sugestões. O pessoal tem sugerido bastante sistemas para a gente desenvolver. Seguindo o cronograma das nossas aulas, a gente tem mais uma aula de PDV depois dessa, a gente termina a série de PDV. E aí a gente vai dar um foco de sistema escolar, né? Vamos dar prosseguimento nela e vamos criar mais um aplicativo para ir construindo em paralelo. E aí nós vamos ver, em cima das sugestões que as pessoas têm feito, qual que eu vou fazer. Tem Helpdesk, tem aplicativo de receita, tem de clínica médica que eles querem para controle de atendimento, tem de agendamento de pet shop. E eu vou ver o que eu vou fazer em primeiro lugar depois que a gente terminar a série de PDV do sistema PDV universal aqui. Tá vendo? Ó, já registrou aqui também na coxinha uma lista, uma saída e uma entrada nas listas de entrada e de saída. Show, pessoal?
A gente vai agora mudar isso aqui. Isso não vai ser controle de estoque. Como a gente está implementando o controle de estoque diretamente aqui no painel de controle, isso aqui nós vamos colocar para cadastro de fornecedor. Vamos ver se tem algum de caminhão aqui. Tem. Truck. Pronto. Vamos deixar isso aqui. Aí a gente vai fazer um pop-up de cadastro de fornecedor, tá? Nós vamos criar agora uma tabela de fornecedor, tá? Vai ter o campo nome. Endereço. Do tipo texto. E-mail. Do tipo texto. Contato. Também do tipo texto. CNPJ. Vai ser do tipo texto também, porque não tem só número, tem a pontuação, né? Nome, endereço, logotipo. Logotipo do fornecedor, que é a imagem dele, né? Do tipo imagem. E a categoria, que é o tipo de coisa que ele fornece, tipo de produto. Do tipo texto. Então, a nossa tabela de banco de dados de fornecedor vai ter apenas esses campos aqui, tá? Vamos criar agora um pop-up de cadastro, né? A gente pode pegar esse aqui de funcionário, tá? A gente duplica ele. E esse aqui vai ser o pop-up cadastro de fornecedor. O conteúdo dele vai ser fornecedor. Então nós temos aqui os campos de nome, contato, e-mail, endereço, nome, contato. Essa função pode sair, né? Ou melhor, a função a gente vai fazer o seguinte aqui. CPF a gente tira. Esse aqui vira CNPJ. Input. CNPJ. Cadastro. Fornecedor. Ctrl A, Ctrl C. Aí aqui vai ser input. Ctrl A, Ctrl V. Nome. Cadastro fornecedor. Ctrl A, Ctrl V. Contato. Picture Uploader vai ser Picture Uploader, cadastro
logotipo fornecedor, tá? Senha não precisa, a gente deleta. Aqui vai ser cadastro de fornecedor, certo? E-mail, Ctrl A, Ctrl V, esse vai ser input e-mail. Cadastro fornecedor, né? CNPJ. Esse função, a gente vem aqui em Option Sets, tá? Vamos criar um novo Option Sets, né? Option Set, underline, fornecedor, tá? Oxi! Olha aqui! Isso, Que dificuldade para escrever uma palavra. Option Sets, fornecedor. Tá? Os Option Sets, alimentos, bebidas, laticínios, alimentos vai ser cereais no lugar de alimentos, tá? Cereais, bebidas, laticínios, limpeza, cereais, bebida, laticínio, limpeza, carnes. Vou deixar esses option sets para você ter uma ideia aí de como você vai fazer. Aí o mercado ou cliente que você estiver trabalhando, você vê qual é o tipo de fornecedor que ele tem, tá? A maioria dos principais é esse aqui, né? Fornecedor de padaria. Isso aqui são as principais categorias mesmo, né? A gente pode colocar aqui, ó, BC carnes, BC, isso, tá em ordem. Option sets fornecedor. Aí a gente vem aqui, ó, Option sets, drop down, função, cadastro fornecedor, drop down, categoria, tá? E aí a gente vai pegar aqui, ó, escolha a categoria, tá? E vai ser o option sets fornecedor, todos os option sets, tá? E o current options display. E aí quando a gente clicar no botão cadastrar aqui no grupo cadastrar fornecedor, a gente vai exibir o pop-up cadastro de fornecedor. Vamos visualizar aqui. Nome, contato, vamos aqui, ó, as categorias, né? E vamos continuar fazendo o design aqui do pop-up. Você pode vir até aqui. Aqui vai ser logotipo. E aqui tem o de contato. A gente só tem que mudar aqui esse input formatter, o de contato, contato ID, o endereço que está aqui, contato, cadastro, eu acho que eu mudei para fornecedor. Input cadastro, fornecedor. Aí a gente tem que mudar aqui, tá? Para fornecedor.
Aí ele mantém o input formatter, certo? Ó. Depois que ele fizer o... Tem que dar um set focus, né? Element actions. Set focus no input, nome, cadastro, fornecedor. Vamos lá. O set focus aqui, e aí o contato, ó, 21 988 77 5566, tá? Eu vou formatar, o CEP aqui é a mesma coisa, ó, 21 0 10 000. Deixa eu ver se tem esse número aqui. Tem. Tá vendo? Aqui a gente vai manter, tá? Eu vou inserir aqui no endereço os campos do CEP, eu vou manter isso aqui, o do e-mail, e eu vou formatar aqui o de CNPJ, tá? Para quando a pessoa digitar o CNPJ, sem precisar colocar ponto, a pontuação, né? Ponto, traço, barra, já vai entrar automático também através do input formato. Vamos fazer isso aqui também, tá? Então, CEP, endereço, complemento. Então, a gente tem que vir aqui, ó, na tabela de banco de dados, fornecedor, endereço, CEP, do tipo texto, cidade, fornecedor, do tipo texto também, né? CEP, fornecedor. Bairro, fornecedor também do tipo texto. O rua eu vou colocar logradouro para a gente o endereço, né? Para a gente não se perder lá com o via CEP. Logradouro, complemento, logradouro, fornecedor, tá? Vai ser do tipo texto. Bairro, cidade, estado. Estado, fornecedor, também do tipo texto. E aí a gente vem aqui, ó, e vamos renomear esses campos para isso, tá? Cadê o pop-up de cadastro de fornecedor? CEP, cadastro, fornecedor. Endereço, cadastro, fornecedor. Complemento, logradouro, fornecedor. Bairro, cadastro, fornecedor. Cidade, estado, e vai ser o botão gravar cadastro fornecedor e o botão limpar campos cadastro fornecedor, que é para resetar, né? Os inputs na hora de cadastrar. Então aqui nós temos o input formato do CEP, do contato, do CPF e da identidade. Da identidade vai sair, o do CPF vai virar o CNPJ. CNPJ. CNPJ _B, tá? Então aqui, ó,
CNPJ, né? O ID Attribute no input e no input formatter, o nome do input é input CNPJ cadastro fornecedor. A gente tem que mudar aqui, ó. Input CNPJ cadastro fornecedor, né? Aqui tá isso em minúsculo. Agora vamos formatar o input formatter aqui para pegar o do CNPJ, certo? Vamos olhar como é que tem um CNPJ? Aqui no padrão nós temos 2 números, ponto, 3 números, ponto, 3 números, barra, 4 números, traço. Então, 2 números. Então, a gente tem o ponto, barra, vírgula, barra, ponto, barra, vírgula, barra, ó, ponto, barra, vírgula, barra, ponto, barra, vírgula, barra, depois vem traço. Tá? Vem a barra. Aí, barra, vírgula, barra, o traço. Certo? E depois aqui, ó, barra, barra, vírgula, barra, traço. E nós vamos ter 2, 3, 3, 4 e 2. 2, 3, 3, 4 e 2. Esse seria a nomenclatura. Vamos testar aqui. Você está meio confuso. Se você chegou nesse vídeo agora através dessa aula e está meio confuso com a formatação, tem uma aula nossa bem rápida, tá, específica para ensinar isso. Lá na playlist da plataforma de no-code do Bobo. Tá? Acho que é a terceira ou quarta aula do nosso canal. Ensina de uma forma bem simples. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0, 0, 0, 1. Beleza, pessoal? O padrão aqui, ó. 2 números, ponto, 3 números, ponto, 3 números, barra, 4 números, traço 2. Aqui, ó. Certo? Então, a gente formatou aqui direitinho o nosso CNPJ. Tá? Eu vou só colocar para ele aparecer à direita aqui para casar com o... E esse aqui eu vou colocar para... Tá, já está marcado para não ter campo vazio. Vamos ver aqui como é que fica? Quando a gente clicar no botão gravar, a gente vai criar um novo cadastro de fornecedor. Adiciona o workflow. Data thing, create a new thing na nossa tabela de banco de dados de fornecedor. Espera aí, o que ele fez aqui? Acho que o mouse meu está dando 2 cliques. Gravar cadastro fornecedor. Data thing, create a new thing. Ok, um novo cadastro de fornecedor. Isso. A gente adiciona todos os campos. Vou fazendo aqui, tá? Bairro, input, bairro, cadastro, fornecedor. Categoria é o drop down. Eu acho que eu não renomeei aqui. Deixa eu renomear ele. Categoria, cadastro, fornecedor. Já renomeei já. Drop down, categoria, cadastro, fornecedor. Isso aqui, o valor dentro dele, tá? Display. Que é o Option Sets que vai estar lá. CEP. Input, CEP, cadastro, fornecedor, cidade. Vou fazendo aqui, tá, pessoal? É só ir acompanhando, qualquer coisa é só dar um pause. Esse aplicativo que eu utilizo, eu não sei se é ele ou se é a integração com a plataforma. Às vezes aparece que eu estou clicando numa coisa e o mouse está apontando em outra. É só olhar aonde eu estou clicando, aonde ele faz o sinal de clique, tá?
E eu sempre falo o que eu estou fazendo, para poder a dinâmica ser entendida de uma forma simples e de primeira. Eu sempre vou falar o que eu estou fazendo, tá? CNPJ fornecedor, input, CNPJ, cadê? Cadastro fornecedor aqui. Complemento. Número de cadastro, logradouro, fornecedor. Foi esse aqui que eu coloquei. Seu valor. Contato. Input, contato, cadastro. Deixa eu ver se eu coloquei em contato, cadastro, fornecedor. É porque está em minúsculo, tá? Ele tem uma nomenclatura de ordem alfanumérica para dispor os elementos aqui, tanto no cadastro quanto na procura dele aqui, ele coloca em ordem alfabética, tá? Mas é o padrão alfabético dos Estados Unidos. A gente aprende, por isso que eu falei para a gente aprender a desenvolver a plataforma, tudo que a gente fizer em plataforma no code faz na linguagem de inglês, tá? Inglês dos Estados Unidos, que é uma língua universal. Você vai trabalhar fora, em outro país, na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, no Japão, onde quer que seja, você vai ter a língua universal para você trabalhar lá e você não vai ter dificuldade, vai ajudar muito a sua adaptação. Tá? E-mail, input, e-mail, fornecedor, cadê? Cadastro fornecedor. Estado. Logotipo é o Picture Uploader, né? Cadê o P? Cadastro logotipo fornecedor. E o valor que está dentro dele, a foto que está lá. Logradouro é o endereço, né? Input, logradouro. Cadê? Endereço, cadastro, fornecedor e seu valor. Tá? E o nome, né? Por último. Input, nome, cadastro, fornecedor. Depois que a gente cadastrar, a gente dá um bip, né? Um alerta. Cadastro efetuado. Né? Vamos deixar na cor verde. 2500 milissegundos para aparecer. Na posição centralizada na página e com fonte no tamanho 20. É o padrão que eu sempre deixo para os alertas nas aplicações que eu faço. Aí a gente vai dar um reset, né? Element Actions. Reset data no grupo. Qual grupo? Pop-up cadastro de fornecedor. E a gente fecha ele, tá? Element Actions, hide, pop-up cadastro de fornecedor. Não, a gente não fecha ele não. Se você quiser cadastrar mais de um, você faz. Tá? O fechar vai ficar aqui, ó. Nesse ícone vai ter a opção de fechar. Igual o de funcionário. Element Actions, hide, cadastro, pop-up cadastro de fornecedor. E esse botão de limpar, Element Actions, reset, o reset vem aqui também, tá? Pop-up cadastro de fornecedor. Vamos testar aqui. Nome. Casa. Mor. Laticínios. Né? Contato 21 9 4 4 5 5 2 2 1 1.
CNPJ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 000-189. Ele é da categoria de laticínios. O e-mail laticínios@gmail.com 21.000.010. Não existe esse CEP, então vamos colocar um outro qualquer aqui. 21.800.010. Também não tem. 21.010. Eu coloquei aqui agora. Isso. Bairro Praça 15, Rio de Janeiro, complemento sem número. Vamos colocar uma imagem qualquer aqui, né? Vamos colocar essa inteligência artificial aqui como imagem. Deixa eu ver se ele deixa gravar. Eu acho que ele está pedindo o de fornecedor. Tá. Deixa eu colocar outro CEP aqui. 21.010.001. Eita, vai dar trabalho. 23.010.750. Já botou o endereço. Deixa eu ver qual é o endereço que ele pegou aqui no cadastro. Fornecedor. Santíssimo. Tá. Qual é o logradouro? O estado, o e-mail, deixa eu ver aqui, nome. Rua Doutor Clemente Marques. Ele botou uma rua de acordo com o CEP que eu puxei aleatório aqui. Tá bom. A gente fez o primeiro cadastro, está funcionando. Tá? Para a gente encerrar essa aula, a gente vai vir no painel de frente de caixa, né, na página de frente de caixa. Nós vamos criar um pop-up aqui, ó. Deixa eu ver aqui, pop-up. Esse fechamento de caixa está muito grande. Eu vou inserir um novo aqui. Vamos lá. Vai se chamar pop-up atalho funções PDV. O conteúdo dele não vai ter nada, tá? Não é necessário. É um pop-up informativo. Então, a gente vai desenvolver o layout dele aqui agora, tá? Vou aumentar o tamanho dele aqui para 550, tá? Vou inserir um grupo aqui dentro. Então é grupo pop-up funções atalho funções. Tá? Vou colocar cantos arredondados nele, vou colocar borda sólida dessa cor aqui. Deixa eu ver. Tá bom. Aí eu vou vir com outro grupo aqui, ó. Também cantos arredondados. Grupo atalho funções F2. Vai se chamar isso aqui, tá?
plano de fundo dele flat color, né? Vamos colocar a cor aqui do nosso PDV que a gente utiliza, né? Vamos lá. Para manter o padrão, Ctrl C. A gente vem com o texto aqui, tá? Cara, esse mouse já, ele tá me irritando já. Só foi um só. F2. A cor centralizada, a cor branca, né? Centralizado vertical e horizontalmente. E o tamanho dele vai ser 36 com borda. Deixa eu ver 48. Tá bom. Ctrl E. Centralizar, vou jogar para cá, aqui para cima. Vou vir com mais um texto aqui, ó. Esse vai ser o iniciar, né? Tudo em maiúsculo, tá? Iniciar venda. Centraliza vertical e horizontalmente, né? Cor branca. Isso. Ctrl E. A gente coloca bordas arredondadas, tá? Cantos arredondados e borda branca, sólida na cor branca. Isso. Deixa eu colocar isso aqui um pouquinho mais largo assim, e aí isso aqui vem para cá, fica melhor de visualizar. E esse aqui a gente centraliza. Ctrl E. Pronto. A gente duplica ele, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Eu vou colocar 4 aqui, tá? E aí você faz aí de acordo com o que você quiser, tá? Eu vou diminuir esse grupo aqui para cá, ó. A largura desse grupo, 712. Vamos baixar isso aqui para 720. 730. Tá? Ctrl E. Esse aqui vai ser... Vamos ver as funções que a gente tem aqui agora nas teclas de atalho. E se não tiver, a gente vai inserir, tá? Para a gente ir renomeando aqui, ok? Deixa eu só centralizar isso aqui. Esse aqui ficou um pouco longe, né? Na distância aqui, ó. Agora tá certo. Pronto. Não, foi demais. Isso, vamos manter assim, né? Deixa eu ver as funções que a gente tem aqui. Aqui no nosso workflow, nós temos por enquanto apertando F2, né? Ele set state para venda e apertar F8 ele mostra o pop-up de sangria, né? Então vamos colocar aqui F8, efetuar
sangria. F8, sangria de caixa. Certo? Deixa eu centralizar isso aqui também aqui, ó. Vamos inserir mais funções aqui. Aqui eu tinha colocado uns predisposições de atalho, tá? Eu vou tirar esse daqui, eu vou renomear para F1 ajuda, tá? E vou deixar ele aqui no canto aqui, ó. Vou deixar ele alinhado com esse. E eu vou deletar esse aqui, tá? Eu vou colocar nesse nosso F6 fechar a venda, né? E finalizar a caixa. Então, fechar a venda, ele faz o quê? Ele show pop-up encerrar a venda. Nós vamos copiar esses teclas de atalho aqui, ou eu vou fazer do zero para você aprender se você está chegando nessa aula agora. Você clica em um novo evento, adicionar um novo evento. Você vem Interactions, Mouse, User Press a Key ou Combination of Keys. Você pode selecionar uma tecla ou combinar a tecla. A gente vai selecionar então a tecla F6. E o que vai acontecer quando a gente clicar na tecla F6? A gente vai mostrar o pop-up, Element Actions, Show Pop-up e encerrar a venda. Tá? Aqui na nossa frente de caixa, se a gente apertar o F6, ó, ele mostra o pop-up de fechamento de venda, que é a mesma coisa de você clicar aqui, ó, tá? E para finalizar a caixa, a gente vai usar o atalho de F10. Então a gente volta aqui, ó, finalizar a caixa, ele mostra o pop-up, gerência, fechamento de caixa, né? Então vamos lá. Quando a gente clicar aqui, a gente vem com um novo evento, Interactions. Clica aqui, F10. O que ele vai fazer quando a gente apertar o F10? Vai mostrar o pop-up, Element Actions, Show Pop-up, Gerência, Fechamento de Caixa. Tá? Então o F6 e o F10 a gente já configurou. A gente pode botar aqui F6, né? Que vai ser fechamento de venda. Tá? F8 sangria de caixa, vamos configurar ele aqui, ó, também. E vamos inserir aqui o F10, ó. A gente copia isso, Ctrl D. Esse vai ser o F10. Vou centralizar aqui. Fechamento de caixa. Caixa. Tá? Isso aqui é um pop-up informativo das funções do nosso PDV para o operador que tiver no momento efetuando as vendas. Tá? F8 sangria de caixa, vamos configurar ele também. Show pop-up sangria de caixa já tá configurado, né? O atalho. Quando a gente clicar na tecla F1, ó, a gente vai fazer o que? Vai mostrar o pop-up, Element Actions, Show Pop-up, atalho funções PDV, que é o pop-up de informação de atalhos do nosso PDV. Vamos lá. Ó. Beleza? Vamos continuar a configuração dele aqui. Esse eu coloquei grupo F2, esse vai ser o F4.
Eu vou fazer esses atalhos aqui e aí você faz o de acordo com o que você for inserir no teu PDV, tá? Isso aqui é para a gente ter uma base. Lembre-se que isso é um PDV universal. A gente não vai ter todas as funções aqui, até porque funções de fiscais precisam ter integrações com APIs externas e essas APIs são pagas, tá? Isso a gente tem que fazer numa aula avançada separada, ok? Qual o erro que ele está dando aqui? Ah, tá, estava repetido. É o mouse dando clique duplo. Vamos lá. Vou pegar isso aqui, ó. Vou jogar um pouco mais para cá, né? Para cima. Mais perto. Esse aqui também eu vou trazer para cá. Esse aqui vamos deixar igualada a distância, né? Certo? Ctrl E. Vou jogar um pouquinho para cá, tá bom assim. E a gente vai inserir aqui essas informações, tá? Eu vou colocar aqui e aí você faz de acordo com o que você for utilizar aí, tá? Vamos lá. F2. Inicia nova venda do PDV. Tá? Deixa eu centralizar verticalmente o texto. E vou colocar a borda também. Ctrl D, vou copiar. F, Ctrl D também. Eu vou colocar uma função para F4. F6 faz o quê? Fechamento de venda. Conclui fechamento de venda. Tá? Tecla F6. F8. Efetua sangria de caixa. Gerência. Esse é o F8 que faz isso. O F6 efetua fechamento de caixa. Fechamento de venda. Ctrl D. O F10, né? Efetua fechamento de caixa. Vou colocar esses aqui como exemplo, tá? E aí você faz de acordo com o que você tiver aqui. Esse aqui vai ser o F4. Cancela a venda. Efetua cancelamento de venda. Gerência também, tá?
Vamos colocar aqui, esse vai ser o F4, né? E ele vai ser cancelar venda, tá? E ele vai ter essa função aqui, ó, que quando a gente clica nesse ícone da lixeira, é ícone cancelar venda, gerência. Show pop-up, gerência, excluir venda. Então o F4 vai fazer a mesma coisa, tá? O F4 está sendo usado pelo aplicativo de gravação de imagem. Peraí, vou corrigir isso. Então o F4 vai mostrar o Element Actions, Show Pop-up, gerência e excluir item venda. Vamos conferir aqui, né? Iniciar a venda, cancelar a venda, fechamento de venda, sangria de caixa, fechamento de caixa. Ok? E a gente coloca mais uma informação aqui no nosso pop-up. A gente pode colocar o seguinte aqui, ó. Vamos trazer isso para cá. Peraí, deixa eu pegar esses grupos aqui, ó. Deixa eu diminuir o tamanho deles. Vou jogar um pouco para cá. Tá? Vou alinhar aqui com os grupos. Tá bom assim? E aí eu jogo para cá, ó. Vou colocar um ícone aqui. Da impressora. A cor dele. Isso, essa cor aqui. E aí eu pego um texto desse aqui, copio. Deixa eu diminuir o tamanho dele aqui para caber. Imprime elementos selecionados. Beleza, pessoal? Aí a gente encerra essa aula de hoje, tá? A gente vai ter mais uma aula do nosso PDV Universal, que a gente vai concluir as funções dele. Quero agradecer a todos até aqui, os mais de 900 inscritos no canal que têm apoiado a gente. O simples fato de você estar inscrito, você já está apoiando, incentivando o nosso propósito de levar conhecimento e tecnologia gratuita a todos. Se gostou, deixa o seu like. Se não gostou, pode dar o seu dislike. Comenta nos vídeos, tá? Isso ajuda o YouTube a ranquear os nossos vídeos e mais pessoas vão ter acesso, porque ele vai sugerir para mais pessoas. Compartilha e até a próxima aula, pessoal. Um grande abraço. Tchau, valeu!